Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no Portal do José. Às vezes nós temos um problema técnico ou outro com a plataforma, mas estamos de volta aqui, vamos abordar os temas anteriores também, vamos dar aqui mais uma turbinada em algumas questões também e vamos continuar aqui a ampliar os nossos papos, né? Nós estamos chegando em muitas pessoas, você que está chegando agora, você é muito bem-vindo, venha fazer parte aqui dos nossos diálogos, das nossas reflexões, né? No programa anterior, a gente abordou a promiscuidade que existe entre algumas religiões, algumas igrejas e o poder político. Esse não é um problema exclusivo no Brasil, mas aqui no nosso país ele se acentuou de uma forma muito grande, porque como essas instituições elas operam com muito dinheiro, existe uma estrutura de poder político nos municípios, nos estados e até na União, negócios que eles fazem, negócios transnacionais, então eles procuram sempre a proximidade com o poder político para se blindarem. Não importa se o governante é de esquerda, de centro, de direita, eles estão sempre procurando alguma proximidade. E no governo fraco, moribundo, nauseabundo de Bolsonaro, aí é que eles vão colar mesmo para ajudar aqui a blindagem com relação a algumas investigações e algumas questões que são feitas, alguns questionamentos, melhor dizendo, que são feitos em relação a essas estruturas, não sejam colocadas no foco dos problemas brasileiros. Até porque nós estamos com muitos problemas, então quanto mais eles dão apoio a alguém que já está nauseabundo, está moribundo, mais eles conseguem uma contrapartida. É assim que tem funcionado. A gente vai revelar algumas questões aqui, vamos tocar. Se você já viu o vídeo anterior, não custa nada a gente relembrar. Estou suprimindo algumas questões aqui para ficar mais rápido o nosso papo. Vamos lembrar isso aqui. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Pode ter certeza. Deus é contigo. E digo mais. O povo todo, este povo que nos vê, nos assiste, em casa, onde quer que esteja, é testemunha dessa consagração. E é testemunha de um antes e um depois a partir de agora. Bom, vamos mexer com algumas questões aqui. Bom, primeiro o antes e o depois. Isso aqui tem mais ou menos um ano. O depois, então, é agora, o momento que a gente está. Nós estamos no Brasil com quase 53 mil pessoas mortas por conta da Covid. O Bispo Macedo falou que o Bolsonaro ia arrebentar e de fato está arrebentando. Nessa imagem que vocês viram aqui do templo, o Templo de Salomão ele foi construído aí pela igreja para receber até 10 mil pessoas ali ao mesmo tempo. Então vocês imaginam que aquele pessoal que nós vimos agora mesmo, você multiplica por 5 vezes e meia mais ou menos e serão as pessoas mortas pela Covid. Eu quero saber onde é que está o Bispo Macedo agora para prestar contas dessa conexão dele que ele atribui, né, que se auto-atribui, e mostrar o que explica esse tanto de mortes aqui no Brasil. Quando essa unção foi feita, essa unção sagrada, não tínhamos uma única pessoa morta ainda no Brasil por conta da Covid, né? Então, com esse tipo de gente, nós não precisamos nem de praga de gafanhoto que já está vindo para cá, né? Nós já temos as pragas todas reunidas aqui no nosso país, dilapidando, comendo a lavoura toda do povo brasileiro. Agora, por que é que essas situações elas vão se conectando? A gente viu agora que a Igreja do Reino Universal, que dá esse poder político, essa sustentação política para o presidente da República, foi denunciada lá na África, em Angola, por conta da interferência que tem lá e o tipo de situação criminosa que eles estão implementando. O rosário de informações é um negócio assim impressionante. Tanto é que mais de 320 bispos da Igreja Universal fizeram denúncias de racismo, de vários crimes lá, né? Vou colocar aqui para vocês. Enfim, se você já viu o nosso vídeo anterior, vai ficar parecido, mas eu acho que é legal sublinhar. Vamos lá. Com os pastores angolanos. Temos observado que as suas práticas não mudaram, continuam sendo as mesmas práticas. A prática do racismo, a prática da evasão de divisa, a prática
de corrupção ativa e passiva, e por essa razão nós, angolanos, viemos hoje declarar ruptura com a gestão brasileira. Nós, de hoje em diante, não teremos mais nenhum convênio com a gestão brasileira. Nós não aceitamos os crimes cometidos pela gestão brasileira. A discórdia entre irmãos em Cristo começou a sentir-se com mais força. Então, eu vou colocar esse vídeo aí na descrição para vocês, né? Um vídeo aí que é bastante revelador. E não é demais a gente lembrar que alguns anos atrás, alguns aviões foram apreendidos com dinheiro espécie, com sacos de dinheiro que eram movimentados, que são movimentados pela Igreja do Reino Universal e outras tantas igrejas também que fazem esse tipo de procedimento, né? Então, como tem muitas situações que agora a gente está vendo que não se atém apenas ao território brasileiro, a gente tem evasão de divisas, possivelmente lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, como os pastores angolanos estão dizendo. Ou será que todos eles são mentirosos, né? É um negócio complicado, né, gente? Mas, se não houver uma investigação, nós jamais saberemos que tipo de situação acontece nesse meio ambiente, vamos dizer assim. Agora, se o poder político, que é responsável por implementar algumas investigações, está próximo dos criminosos ou dos supostos criminosos, dificilmente a gente tem uma lupa em cima dessa gente. Eles sempre se protegem, eles sempre se escudam atrás da liberdade religiosa garantida pela Constituição Federal. E vários têm aqueles comportamentos que a gente já colocou aqui para vocês, né, que beiram o crime, e em alguns casos, né, são crimes absolutamente comprovados, materializados. É só o Ministério Público ir para cima que não tem como não tipificar essa gente. Enquanto isso, o Brasil continua a ser devorado pelas pragas de gafanhotos nativas. A gente não precisa nem de gafanhotos externos, né? Hoje, nessa quarta-feira, dia 24, está prevista a votação da privatização das águas do saneamento básico do nosso país. Isso significa que as empresas estrangeiras vão investir dinheiro aqui? Olha, pode ser até que invistam, mas eles estão contando aí com caixa do Paulo Guedes, que são as 7 pragas do Egito incorporadas numa praga só, né? Um homem que está aqui no nosso país para fazer negócio. Na nossa live com o Eduardo Moreira, a gente esmiuçou isso bastante. Vamos ter outra live com a Maria Lúcia Fatorelli nessa quarta-feira, às 19 horas, e uma com o Roberto Requião, na quinta-feira, às 21 horas, onde nós vamos aprofundar, vamos jogar luzes sobre esses temas todos. Mas fato é que enquanto a gente está preocupado com o desastre da pandemia, com o desastre das mortes acontecendo aqui no Brasil, nós estamos tendo do outro lado um grupo que não para 24 horas por dia de fazer todo tipo de ato para fazer negócios. É como se eles percebessem que Bolsonaro tem um governo que já está morto e quanto mais rápido eles puderem fazer algo para transferir riquezas nacionais, recursos públicos para setores privados, eles vão fazer isso com a maior largueza, com a maior velocidade. Isso pode explicar, inclusive, por que Rodrigo Maia não pauta urgentemente os diversos pedidos de impeachment que tem contra Bolsonaro. Bolsonaro está quase como um zumbi. Ele é um morto que está trafegando dentro das esferas de poder. O mundo inteiro sabe que ele já está degradado, que ele não tem perspectiva nenhuma. As pessoas que estavam próximas dele já saíram também. E hoje ele concentra como base de seu apoio apenas as pessoas que têm algum tipo de retorno financeiro, esses grupos religiosos, que na verdade são partidos políticos travestidos de igreja, que ainda dão sustentação ao governo, e a forma ainda um tanto ou quanto generosa que os meios de comunicação estão tratando a responsabilidade de Bolsonaro com relação à pandemia, que era para ele ser responsabilizado de uma maneira muito contundente. Isso não é. Só para a gente ter uma noção do número, né? 53 mil pessoas mortas no Brasil equivale a 53 vezes mais os mortos que a Argentina, que está aqui do lado, estão tendo, né? Sendo que o Brasil tem uma população 4,5 vezes maior. Então a desproporção do desastre aqui no Brasil é muito grande. Então esse pessoal vai fazendo negócio e eles vão tocando a vida. Vamos lembrar aqui também
que no meio desse pantanal, desse lodaçal, vai ter uma questão aqui que isso vai dar muito o que falar. Não se assustem se o Von Traub for deportado para o Brasil, porque o Tribunal de Contas da União, as instituições estão verificando que foi feito uma tramóia, foi feita uma simulação, foi feito um pano, um biombo para esconder a fuga de um ministro de Estado. Gente, isso é o fim do mundo. Um ministro da Educação brasileira fugindo da justiça. Agora tem um problema sério com relação a ele, porque como ele não é mais ministro, agora ele responde processos como qualquer cidadão comum. Então, a velocidade do tipo de processo e os incômodos que ele vai sofrer serão muito maiores. E mais uma situação que coloca Bolsonaro em mais um crime para ele ser responsabilizado um tanto lá na frente. É bom lembrar sempre que Paulo Guedes está por trás dessa indicação de Von Traub para o Banco Mundial. Até porque Bolsonaro não tem menor articulação, não é coisa do Ernesto Araújo, que esse pessoal todo odeia essas instituições multilaterais. É uma contradição, uma imoralidade, uma falta de ética e de caráter de Von Traub e prestar serviços nessa instituição. Lembrando que o Banco Mundial tem investimentos em educação em vários países, em desenvolvimento no mundo inteiro. Quero saber o que Von Traub, o homem que é contra essas instituições multilaterais, o que ele poderá fazer diante dessa ótica de investimento do Banco Mundial em educação de países em desenvolvimento. Mas talvez a gente não perceba isso porque talvez ele seja preso antes. E os deputados, o Tribunal de Contas da União, as instituições que estão preocupadas com Von Traub perguntando umas às outras, eu entendo que elas estão perguntando para a pessoa errada. Eles tinham que mandar ofícios, fazer questionamentos para o embaixador norte-americano no Brasil, explicar para ele o que se deu e perguntar para o embaixador norte-americano o que as autoridades norte-americanas acham de um ministro da Educação que arruma uma fraude jurídica, uma fraude administrativa para entrar nos Estados Unidos, violando as regras do governo norte-americano em relação a pessoas do Brasil que quisessem entrar nesse território. Então, o foco está errado. Consultem o embaixador, cobrem do embaixador norte-americano as respostas para esse enigma que a gente vai ter já o Von Traub de volta e possivelmente vai parar na carceragem. Gente, tem outros temas aqui. Eu apenas dei aqui um reforço nas questões anteriores. Espero que vocês tenham curtido o papo agora e ajude a gente a compartilhar o nosso vídeo e cada vez mais trazerem pessoas para compartilhar os nossos conteúdos, se inscrever aqui no Portal do José. Um grande abraço, aguardo vocês nas nossas próximas lives. Tchau, gente!